embora alguns, por várias razões, busquem separar o Antigo do Novo Testamento. Não é possível fazer isso sem tirar o seu verdadeiro significado. O Novo Testamento, em sua revelação de Jesus, explica teologias de sua vida, morte, ressurreição e ministério sumo sacerdotal, aponta para o cumprimento das profecias descritas no Antigo Testamento. Em muitos aspectos, o Antigo Testamento forma um pano de fundo, o contexto, a base para o Novo Testamento. Ambos revelam a bondade e o amor divino. Essa é uma das razões para que no Novo Testamento, incluindo Jesus, cite o Antigo Testamento por várias vezes. O Antigo Testamento era a Bíblia da Igreja Apostólica, porém os termos Antigo Testamento, Novo Testamento e Bíblia ainda não eram utilizados com o sentido que tem hoje. Foi somente a partir do segundo século da era cristã que os escritos sagrados do judaísmo e do cristianismo começaram a ser chamados de Antigo Testamento e Novo Testamento, respectivamente. O termo Antigo e Novo não se deve ser levado ao pé da letra quando se trata da aliança de Deus, visto que as alianças não se referem necessariamente a períodos distintos na história redentiva, pois a mesma aliança que Deus fez com Adão e Eva percorreu por todas as gerações até chegar em nós, pois tanto eles como nós somos redimidos pela graça e sacrifício de Jesus, e é essa mesma aliança que valerá até o final dos tempos, pois a aliança que Deus fez com a humanidade é eterna. Em resumo, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, pois sem o Antigo não haveria o Novo. Deus estabeleceu no Antigo Testamento leis, a falar, escritas por Moisés, e essas leis devem ser cumpridas por todas as gerações, incluindo a nossa, até o fim dos tempos. As leis de Deus, também conhecida como os mandamentos de Deus, percorrem por todo o Decálogo. Apesar dos 10 mandamentos serem escritos pelo próprio dedo de Deus, a vida cristã não se resume apenas neles, mas no estudo detalhado aos 5 primeiros livros, verá que neles Deus dá para seu povo muitas outras instruções para que eles vivam uma vida de obediência e comunhão com Ele. No Evangelho de Marcos, conta a história de um homem que se aproximou-se de Jesus e perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Marcos 12, 28. É interessante que um escriba, alguém que dedicou a vida inteira à lei e à maneira pela qual ela deve ser aplicada, tenha feito essa pergunta. No entanto, visto que ele possivelmente acreditava que deveria obter a muitas leis, pois a tradição judaica dizia que havia 613 leis, não é surpresa que ele quisesse todas elas resumidas em um único mandamento. Como resposta, Deus citou o verso que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Disse ele: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, verso 29 e 30. Jesus apontou para a afirmação fundamental do Senhor como seu único Deus, e com base nessa grande verdade, o povo é chamado a amá-lo sobre todas as coisas. O que Jesus quis passar a esse homem é que não é possível observar os demais mandamentos se não houver o amor em Deus. Diante do amor a Deus, toda a humanidade se torna apta a observar os demais mandamentos. Caso contrário, sem o amor, o cumprimento das outras leis se torna impossível. Por outro lado,
O cumprimento das leis sem o amor a Deus de nada vale. O que poderia ser mais verdade presente do que esta ordem? Nos últimos dias, quando os eventos finais se desenrolarem e todos forem chamados a escolher um lado ou outro de forma dramática, os mandamentos de Deus terão um papel crucial. No final das contas, mesmo diante da perseguição, escolheremos um lado com base na seguinte questão: amamos a Deus ou não? Jesus afirma: se me amas, obedecerão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Essa é a questão decisiva, e só podemos amar a Deus de todo o coração, alma e força se o conhecermos por nós mesmos e tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor e sua graça. Se for necessário, isso é algo pelo que valerá a pena morrer. Querido Deus, obrigado pela sua graça infinita vindo mediante o seu Filho Jesus. Que o Espírito Santo possa nos abençoar e ajudar a nos tornar cada vez mais obedientes às suas leis. Pois sabemos, Senhor amado, que o Senhor nos ama e também devemos demonstrar nosso amor mediante a obediência às suas leis. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.